Por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Primeiro, precisamos saber a origem dos povos russos e ucranianos para saber as razões por que eles se odeiam e por que essa guerra está acontecendo. Então vamos lá. Bem, tudo começou no século IX ao século XII, onde existia um grande principado chamado Rússia de Kiev. E bem, depois de um tempo a Rússia de Kiev começou a se desintegrar por conta da morte do príncipe deles chamado Mstislav. E o fim definitivo da Rússia de Kiev foi após a invasão mongol no século XIII, onde eles foram divididos e foram submetidos aos domínios mongóis. Bem, depois de um tempo, os mongóis começaram a ser expulsos do território russo e ucraniano, até que metade do território russo e ucraniano foi ocupado pelos lituanos e poloneses, e após um casamento entre Edviges I da Polônia e Jazelão da Lituânia, os dois reinos se unificam, sendo formado o Grão-Ducado da Polônia, que na prática era uma comunidade entre os dois estados, mas na prática também era governado pelos poloneses. E no início dessa união entre a Lituânia e a Polônia gerou alguns conflitos religiosos, já que os poloneses eram católicos e os lituanos eram ortodoxos. Bem, depois de um tempo, os poloneses tomaram literalmente tudo daquela comunidade, ou do Grão-Ducado da Polônia, que até às vezes tinha um pouco de influência da Lituânia, mas era tudo da Polônia. Então, após um tempo, a Polônia se estabeleceu ali e ficou tranquila, até no século XVI, onde o estado cosaco foi estabelecido mais ou menos no sul da Polônia. E com a fundação desse estado cosaco, fez com que parte do território ucraniano, polonês na verdade, foi controlado pelos Sus, onde os Sus pegaram a área e falaram assim, é meu, e pronto, acabou. Depois, no século seguinte, a Polônia foi dividida, novamente, entre Rússia, Prússia e Áustria. A Polônia só sofre. Então já vamos avançar bastante para a Primeira Guerra Mundial, onde podemos observar que a Rússia, que na época era o Império Russo, e a Áustria, que era a Áustria-Hungria, enviavam ucranianos para lutar na guerra. Isso meio que gerou um descontentamento dos ucranianos nos dois países. Então, legal, bonito. No final do Império Russo, eles colocaram a lei falando assim, ucranianos têm que falar russo, mesmo sabendo ou não. E cara, eu penso que os caras eram trouxa, mano. Imagina o trabalho dos ucranianos após eles falarem o idioma errado conversando com o russo. Eu sei, isso não tem nada a ver com o vídeo, mas vamos continuar, né? E após a Primeira Guerra Mundial, muitos ucranianos formaram grupos e até formaram um território. Território não, um país, né? Um país independente, entre aspas, né? Já que a Alemanha dominava a região. Mas no papel era território ucraniano. E parecia que ali a Ucrânia estava liberta, iria viver uma vida feliz para sempre. Mas tinha um empecilho chamado URSS. URSS, o que é isso? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética. Então, você lembra do empecilho União Soviética? Bem, eles pegaram a Ucrânia para eles. Pegaram, literalmente, né? Pegaram, somente. E após isso, as tragédias começaram a acontecer. Bem, no início da União Soviética, os ucranianos até que começaram com uma certa autonomia política. Mas tudo isso mudou quando um cara nem um pouco paranoico e nem um pouco louco assumiu o poder. O nome dele é Joseph Stalin. Quando Stalin assumiu o poder, ele causou uma lei lá na União Soviética, onde os fazendeiros tinham que plantar uma quantidade de alimentos impossível para eles colherem e mandarem para o governo. Então, bem, a Ucrânia era o celeiro da União Soviética. Basicamente, toda, se não a metade da comida soviética vinha da Ucrânia. E aqueles fazendeiros que não cumprissem a meta estabelecida por Stalin de alimentos, eles iriam, literalmente, os soviéticos iam na fazenda, pegavam a comida e não iam devolver. Então imagina quantas pessoas morreram, cara. E esse acontecimento ficou conhecido como Holodomor. E um dado impressionante sobre o Holodomor é a quantidade de mortos. Aproximadamente, pasmem, 12 milhões de pessoas morreram de fome. Então, cara, os ucranianos ficaram muito bravos, mas muito mesmo. No entanto, quando começou a Segunda Guerra Mundial, os ucranianos até saudaram os nazistas, achando que eles eram os libertadores do povo ucraniano. Na verdade, não. Os nazistas eram comunistas muito mais piores. E os nazistas também fizeram vários genocídios com ucranianos judeus. Então, mesmo assim, no final da guerra, mesmo eles odiando os soviéticos, eles lutaram ao lado soviético na guerra, para eles não serem dominados pelos nazistas. E bem, avançando um pouco no tempo, avançando até o término da Guerra Fria, onde a União Soviética acabou.
né? E com o fim da União Soviética, a Ucrânia ganhou a independência. Com a independência ucraniana, você deve pensar assim: finalmente a Ucrânia conseguiu independência e vai ser assim para sempre. Sim, de início foi assim até o ano de 2014, onde um evento muito importante aconteceu na história ucraniana. Bem, esse acontecimento foi um protesto generalizado, onde milhares de pessoas foram para as ruas protestar para os ucranianos se aproximarem mais da OTAN. Isso foi tão impactante que o parlamento ucraniano teve que depuser. Eles literalmente tiraram o presidente ucraniano, que era pró-Rússia. E, cara, isso deixou o presidente Putin muito Putin. Então, no ano seguinte, na Crimeia, que é essa região aí que eu provavelmente circulei aí na hora da edição do vídeo, aconteceu um protesto onde alguns soldados russos interferiram, onde o parlamento da Crimeia fez uma votação, onde algum tempo depois eles se juntaram com a Federação Russa. E também o que faz os conflitos esquentar bastante é porque Putin detesta a aproximação da OTAN em alguns países do leste europeu, onde ele achava que a Rússia tinha que ter autoridade. E é claro que a OTAN não confia muito nisso, e eles recusam na maioria das vezes que Putin faz um discurso desse. Né? E combinando tudo o que a gente aprendeu hoje, o porquê a Rússia e a Ucrânia se odeiam, gerou a guerra da Ucrânia. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Esse vídeo deu muito trabalho. Deu bastante trabalho. Provavelmente ele demorou umas horinhas pra fazer. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tchau. Até o próximo vídeo. Falou!